A glutamina é um dos suplementos mais recomendados e mais prescritos para quem tem doença inflamatória intestinal. Mas será que nós temos provas suficientes que comprovem os seus reais benefícios? Fica até o final desse vídeo que você vai descobrir. Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mundo DI. Eu me chamo Ítalo Garcia, sou nutricionista e realizo atendimentos especializados para os pacientes com doenças inflamatórias intestinais. O vídeo de hoje ele vai ser um tanto polêmico, porque a suplementação de glutamina ela vem acompanhada com uma série de promessas para esse paciente que tem doença inflamatória intestinal. Essas promessas, geralmente, o que é que elas dizem? Você vai ter uma redução da sua inflamação intestinal, a sua imunidade vai melhorar, os seus sintomas vão diminuir e você ainda vai entrar em remissão. Assim, pessoal, é muito simples você abrir aqui uma câmera, gravar um vídeo para o YouTube e falar sobre uma série de benefícios que um determinado suplemento ele pode fornecer para um determinado público de pacientes. Mas será que a gente realmente tem estudos clínicos que comprovem a eficácia da glutamina? Então é isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Primeiramente, pessoal, o que é a glutamina? A glutamina é um aminoácido e, portanto, faz parte do grupo das proteínas. Ela tem dois tipos de classificação, podemos falar assim. Ela é considerada um aminoácido não essencial, ou seja, o nosso corpo, de maneira geral, consegue produzir todos os dias a glutamina sem você necessariamente precisar adquirir esse nutriente através da alimentação, da dieta, da suplementação, certo? Então, seu corpo ele é autossuficiente em produzir glutamina todos os dias. E a sua segunda classificação, ela também é chamada de aminoácido condicionalmente essencial. E o que é que isso significa? Que em determinadas condições de saúde, por exemplo, paciente extremamente desnutrido, ou que sofreu alguma queimadura muito grave, ou que passou por alguma cirurgia de grande porte, enfim, uma situação de estresse, e nessa situação onde o nosso corpo ele perde a sua capacidade de produzir a glutamina como ele produziria normalmente. É por isso que aqui, nessas situações que eu citei como exemplo, ela é considerada como um aminoácido condicionalmente essencial, e aí seria sim interessante você adquirir a glutamina através da dieta, da suplementação, principalmente, entre outros. Mas por que, pessoal, a suplementação de glutamina ela é tão incentivada, encorajada, recomendada e prescrita para quem tem doença inflamatória intestinal? Bem, a gente tem uma série de efeitos benéficos teóricos que condizem o seguinte: que as nossas células intestinais e as nossas células imunes, elas precisam da glutamina para funcionar melhor, que a glutamina ajuda no fortalecimento da barreira intestinal e também que ela consegue reduzir a inflamação intestinal. Só que há um porém nessa história. Esses efeitos aqui benéficos, eles foram comprovados majoritariamente, pessoal, em estudos pré-clínicos. O que é que isso significa? Que os estudos que demonstraram esses benefícios, eles foram realizados em animais, como por exemplo, ratinhos, camundongos, ou de forma in vitro, ou seja, usando apenas modelos celulares. Mas assim, pessoal, a gente não pode extrapolar os resultados desses trabalhos pré-clínicos em animais em células para os seres humanos. É necessário que existam vários trabalhos clínicos que comprovem a eficácia de um determinado tratamento. E é aqui que a gente vai adentrar agora no vídeo. Quando a gente vai partir para os estudos clínicos, ou seja, os estudos realizados com seres humanos, mais precisamente com o público de pacientes que eram portadores de doenças inflamatórias intestinais, pessoal, infelizmente nós temos pouquíssimos trabalhos clínicos que investigaram tal situação. Eu trouxe aqui dois trabalhos, duas revisões sistemáticas que compilam os principais trabalhos publicados sobre glutamina na doença inflamatória intestinal. Está aqui, artigo 1, glutamina para a indução da remissão na doença de Crohn. E aqui o artigo 2, os efeitos da suplementação de glutamina nas
doenças inflamatórias intestinais, uma revisão sistemática de ensaios clínicos. Então, vamos aqui entender o que é que esses dois trabalhos, né, descobriram, né, após essa investigação, certo? Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição esses dois estudos e caso você, né, tenha interesse, para depois dar uma lida, retirar também suas próprias conclusões, fica à vontade, beleza? Mas vamos lá, nesse estudo aqui, nesse artigo 1, né, quando esses pesquisadores fizeram essa compilação, essa revisão de tudo que havia sido publicado, né, sobre glutamina nas doenças inflamatórias intestinais, olha só os achados, tá? A glutamina não melhorou a permeabilidade intestinal, né? Ou seja, ela fracassou em melhorar, em fortalecer a barreira intestinal. E ela não foi capaz de promover a remissão clínica nos pacientes com doença de Crohn, tá? Porque esse estudo aqui, ele só coletou trabalhos envolvendo pacientes com doenças de Crohn. Então, a conclusão, né, dos autores foi a seguinte: não há evidências suficientes, né, sobre a eficácia da glutamina, né, no tratamento da doença, né, de Crohn ativa durante o período de atividade. Mas vamos lá para o artigo 2, né? Vamos manter aí as esperanças. Artigo 2, né? Aqui o trabalho já foi tanto com pacientes que têm doença de Crohn e retocolite ulcerativa, mas majoritariamente, né, pacientes com doença de Crohn. E olha só também os resultados que foram encontrados nessa compilação de estudos. A glutamina não melhorou novamente, né, a permeabilidade intestinal, não reduziu os sintomas das doenças inflamatórias intestinais, muito menos, né, atenuou a atividade da doença e também não foi capaz de reduzir os marcadores da inflamação, tá? Então, novamente, a glutamina também acabou fracassando em demonstrar esses resultados. A conclusão dos autores foi o que? Não há realmente evidências de que a glutamina contribua para o tratamento, né, dos pacientes com doenças inflamatórias intestinais, especialmente durante a fase de atividade. Então, assim, pessoal, eu sei que vocês não esperavam por esses resultados, então eu vou falar aqui sobre 5 verdades que ninguém te conta sobre a suplementação de glutamina nas doenças inflamatórias intestinais. Primeiro, esses benefícios que tanto são prometidos, eles são advindos, como eu falei anteriormente, de estudos pré-clínicos, tá? Ou seja, estudos envolvendo os animais, células, também estudos que são clínicos, mas que envolvem outros públicos de pessoas, por exemplo. Tem estudos comprovando que a glutamina melhora a imunidade em pacientes que já são saudáveis. Tá, naqueles pacientes que não têm DI, realmente pode ser que ela, né, demonstrou eficácia. Mas lembrando, né, a gente tem que testar isso exatamente no público que tem doença inflamatória intestinal. Ponto 2. Nós temos pouquíssimos estudos clínicos ainda publicados, né? A gente está em 2023. Infelizmente, nós temos ainda escassez de comprovação. Desses poucos estudos que são publicados, né? Ponto 3. O número de participantes ele é pequeno, então isso faz com que, né, quanto menor o número de pacientes que participam de estudo, menor é a força da evidência. Então, tem estudos que eu já li aqui para trazer exatamente essas informações para vocês, que participaram 10 pacientes, 20 pacientes, 30 pacientes. Então, é um número pequeno, a gente precisa de mais e mais número de pessoas, né, com doenças inflamatórias intestinais nesses estudos, para de fato a gente chegar a uma conclusão mais assertiva. Ponto 4, a maioria dos pacientes testados nesses estudos, né, são pacientes que têm doença de Crohn. Pouquíssimos são os estudos que, né, avaliaram a suplementação da glutamina na retocolite ulcerativa. E por fim, ponto 5, as evidências ainda são inconclusivas para incentivarmos, né, a suplementação da glutamina. Então, pessoal, repetindo, eu sei que esses resultados muito provavelmente não eram os esperados por vocês, mas né, repito, o que nós temos de evidência até o momento, que a glutamina não é tão útil assim, a gente não tem comprovação de que ela exatamente consiga cumprir aquelas promessas que nós falamos inicialmente nesse público de paciente que tem doença inflamatória intestinal. Beleza? Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima.